Olá, olá! Vamos começar hoje nossa quarta aula aqui do Feitiço do Tempo, das nossas 4 aulas que a gente tem. Hoje estamos num ambiente diferente, não reparem que hoje eu estou em outro escritório, então estamos num ambiente diferente. De vez em quando vai aparecer aqui, ó, a luz aqui do meu ring light, mas não tem problema nenhum. Vamos em frente. Se vocês ouvirem algum barulho externo aqui, eu botei o fone para diminuir isso, mas pode ser que aconteça e tá tudo bem, tá bom? Vamos em frente. O importante é a gente estar aqui falando sobre melhorar a nossa gestão do tempo, como a gente administra isso e como a gente faz com que a gente aproveite muito melhor o nosso dia, as nossas 24 horas. Então, a gente vem falando, né, ao longo dessas 4 aulas sobre como a gente faz isso, as melhores maneiras, como a gente tem fazer a intenção, né, de como a gente organiza o nosso planejamento, né? A gente falou, vamos lá, nossa primeira aula, a gente falou sobre igualando o conhecimento, definindo a missão de vida, então a gente falou sobre a missão de vida, que a gente vai, como a gente vai aproveitar melhor o nosso tempo, sabendo para que a gente quer usar o nosso tempo, para a gente ter, realmente usar o tempo naquilo que são as coisas que são nossas atividades fins, ou atividades que fazem com que a gente ande rumo àquilo que nós queremos e desejamos para a nossa vida. Como eu brinco falando, né? Eu sempre falo que é rumo à nossa vida ideal. Brinco não, eu sempre falo isso, que a gente tem que estar sempre lutando pela nossa vida ideal, pelo nosso dia ideal, pela nossa missão, pelos nossos objetivos de vida. Então, primeiro a gente tem que saber qual é a nossa missão de vida, o que nós queremos, quais são os nossos objetivos, os nossos anseios, os nossos sonhos, que cada um tem o seu, é uma coisa muito particular. Então, eu passei aqui alguns exercícios para que a gente possa ter essa clareza, que é importante. A gente tem que ter a clareza de quais são nossos sonhos, porque a gente só vai conseguir aproveitar bem o nosso tempo se a gente souber exatamente o que a gente quer. E cada dia a gente vai lá, dando um passo, outro passo, rumo àquilo que a gente deseja. Isso é fundamental. Isso foi a nossa primeira aula. Aí, na segunda, a gente falou sobre planejar e organizar como base de uma excelente administração do tempo. Então, a gente falou sobre planejamento e organização. Demos dicas, demos exercícios, atividades para a gente poder estar realmente sabendo, em cima da nossa missão de vida e dos papéis que nós exercemos para cada missão, para cada atividade que nós exercemos. Não vou falar que são personagens, porque não são, nada aqui é fake. Nós temos vários personagens realmente, várias que são atividades diferentes, que você, por exemplo, no meu caso, vou dar o meu exemplo. Eu, como mãe, tenho um perfil e tenho objetivos e anseios como mãe. Eu, como profissional, tenho outros. Então, são papéis diferentes que eu tenho. Não é a mesma coisa para um e para outro. Então, a gente tem que entender quais são os papéis que a gente exerce dentro da nossa missão, para a gente poder estar realmente conseguindo entender o que a gente tem que planejar. E aí, como que a gente organiza. Aí depois a gente veio com a execução e implantação, exatamente em cima, porque a gente primeiro definiu a missão, planejou e organizou. Aí, a partir daí, você entra na parte prática, exatamente. Agora a gente executa aquele planejamento. Aí a gente falou, conversou bastante, 1 hora, sobre como a gente executa da melhor maneira para ser eficiente, eficaz dentro do nosso planejamento. Não sei se vocês estão escutando aqui, os cachorros aqui estão animados, mas vamos lá, com fundo de latir dos cães. Aí hoje a gente vai estar falando como criar o hábito e ser sempre produtivo. Porque a gente pode querer, a gente pode fazer, mas a gente ter aquela constância, a gente ser constante naquilo que a gente faz, não é simples. Eu vou dizer que é muito difícil. Quantas pessoas, né, iniciam uma dieta e não vão adiante? Quantas pessoas falam que vão fazer atividade física, começam animada e não vão adiante?
E como esses exemplos, né, esses são os mais comuns, eu acho que são os mais fáceis da gente visualizar, como esses tem vários. Então, muita gente desiste da sua missão pelo meio do caminho. Por quê? Tem diversos motivos. São hábitos novos que a gente tem que implantar, é a procrastinação que a gente tem que deixar para trás, e são barreiras que a gente tem que passar que muitas vezes fazem com que a gente resista. A gente resiste um dia, um mês, um ano, 10 anos, e quando vê, passou o tempo e a gente não fez aquilo que desejava. Porque a gente teve distrações, porque a gente procrastinou, porque a gente se preocupou com outras coisas que não eram relativas à nossa missão de vida. Então, a gente tem que saber entender e continuar, manter esses hábitos novos que muitas vezes a gente precisa implantar no nosso dia a dia. Por exemplo, como o hábito de fazer o planejamento, o hábito de seguir o planejamento, o hábito de seguir todas aquelas dicas que eu dei nas 3 aulas anteriores. Não é simples, às vezes a gente faz no início, quando está animado, está entusiasmado, mas depois dar a continuidade é complicado, não é simples. Então, hoje eu trouxe aqui várias dicas que eu anotei aqui para a gente estar conversando. Não fiz a apresentação, porque eu queria estar aqui, vocês olhando para mim, porque hoje vai ser bastante bate-papo para a gente estar aqui entendendo melhor como que a gente cria o hábito e mantém o hábito. Então, não é simples, por isso que eu peguei aqui as melhores dicas, melhores ideias que eu acho, que eu considerei, para a gente poder estar conversando aqui hoje. Então, primeiro, a gente tem que falar sobre como a melhor maneira da gente criar um hábito, né? Primeiro, a gente tem que ter a intenção de aplicação de alguma coisa. É a primeira coisa que nós deveremos ter, né? Quando a gente tem a intenção de fazer aquilo que a gente quer, que tem que ser feito, que, por exemplo, seguir o nosso planejamento, primeiro a gente tem que ter intenção. Se a gente não quer fazer, já é um problema para a gente criar o hábito. A gente tem que querer criar o hábito daquilo que a gente vai começar a criar o hábito. Então, a gente tem que primeiro ter a intenção de fazer aquilo, aquela ação, aquela atividade, seja o que for, né? Então, a gente tem que começar por aí. Então, a gente tem muitas coisas que a gente precisa pensar sobre tempo e lugar. Por exemplo, quando a gente quer fazer alguma coisa, vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu quero começar a ter o hábito de fazer atividades físicas todos os dias. Vamos lá, as coisas simples. Uma coisa é eu falar assim, eu quero fazer atividade física. Ok, quero. Quando? Aonde? Por quê? Que horas? A gente deixou vago. Então, a gente quer fazer, então a gente tem que começar a ser claro, ser específico. A gente tem que dizer o tempo e o lugar. Então, por exemplo, eu vou dizer que eu quero fazer minha atividade física no local tal, no ginásio tal, na academia tal, durante 1 hora todos os dias. Esse é o meu objetivo. Então, eu tenho que deixar ele específico. É um dos primeiros pontos, né? O que acontece, muitas vezes, é deixar as coisas assim, como eu falei, eu quero fazer atividade física. Eu quero ter mais tempo quero ter mais tempo com meus filhos, ou quero trabalhar mais. Você deixa as coisas vagas. Quando deixa vaga, é muito difícil da gente criar o hábito. Então, muitas vezes, o que falta na gente é ter a clareza. Porque, às vezes, a gente fica esperando a vida inteira o momento certo de fazer alguma coisa, esperando. E não é assim, a gente tem que trabalhar dia a dia na criação do hábito. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um experimento que eu
que eu li aqui nos meus estudos. Eles fizeram um experimento e dividiram uma turma de fotografia em 2 turmas. Dividiu a turma em 2 grupos. Um grupo ia ter a nota alta no final do período se tirasse o máximo de fotografias possível. Sai tirando um monte de fotografia, apresentar o máximo possível. Esse máximo, quando for muita fotografia, vai ter nota alta. Ou seja, o primeiro grupo é em cima da quantidade. O segundo grupo, em cima da qualidade. O segundo grupo podia apresentar uma única fotografia, mas que tivesse uma qualidade excelente. Se fosse uma com a qualidade excelente, tiraria a nota máxima. Bem, no final do período foi analisado, e qual foi o resultado? O que aconteceu? O grupo que tirou mais, que trabalhou em cima da quantidade, teve o melhor resultado. Por quê? Porque em cima, inclusive, na qualidade das fotos. Porque, como era na quantidade, eles iam tirando foto de tudo. E conforme eles iam tirando foto, eles já iam aperfeiçoando a técnica deles. Então, eles iam tirando, eles experimentavam um jeito de luz, um posicionamento, uma lente. Então, quem tirou mais foto teve qualidade de fotos melhores, enquanto aqueles que queriam a foto perfeita, que era o grupo B, que trabalhava em cima da qualidade, demorava tanto e só estava procurando o perfeito que não praticou. Então, não praticando, não conseguiu as fotos excelentes. Quem trabalhou e fez, conseguiu ter fotos de qualidade melhor, porque praticou e foi melhorando na prática, no uso. Então, o que acontece é exatamente isso. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando o momento certo de agir, quando, na verdade, a ação gera o aperfeiçoamento e você melhora e você vai acabar surgindo o momento dentro da ação. Por quê? Quando a gente tem que falar sobre momento e ação. Porque quando chega o momento da ação, não é preciso tomar a decisão, basta seguir o plano pré-estabelecido. Então, a gente não precisa ficar pensando no momento, esperando o momento certo. A gente tem que agir, a gente aprende agindo. Então, a gente aperfeiçoa o nosso método também de criar o hábito fazendo ele todos os dias. É por isso que eu estou tentando explicar essa história das fotografias. Então na verdade, o que a gente tem que fazer? Uma pequena estratégia para criar o hábito. Você tem que falar que vai fazer alguma coisa a tal hora, no local tal. Tem que deixar específico para a gente não fugir. Então, se você não tem certeza que quer iniciar um novo hábito, experimenta. Se você não sabe quando, experimenta assim. Em geral, o pessoal gosta de começar no primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês, o primeiro dia do ano. São épocas propícias para iniciar novos hábitos. Em geral, porque normalmente, eu até anotei aqui, o êxito normalmente é maior quando você começa no início de um período. Né? Porque quando você começa, por exemplo, o ano novo, começar um hábito novo, a gente tem sempre a esperança que no próximo ano as coisas vão ser diferentes e a gente tem mais motivação para começar. É normal isso, é absolutamente normal. Então, uma das maneiras também que tem, que eu acho extremamente interessante, é o hábito para você criar um hábito, a tática é de empilhar hábitos. Então, isso é muito simples.
vem em cima do efeito de Diderot, porque o efeito de Diderot é extremamente interessante. O que aconteceu? Ele é da época lá de 1700 e tal. Ele era um filósofo francês que vivia na pobreza. E o que aconteceu? Na época, casamento da filha, ele não tinha dinheiro para pagar a festa que ele gostaria para a filha. Então, Catarina Grande, imperatriz da Rússia, ficou comovida, porque ele não tinha dinheiro para pagar o casamento da filha. E ele era um dos autores da enciclopédia. E ela, o que ela fez? Ela comprou, como era amante de livros, ela comprou a biblioteca de Diderot. E foi um dinheiro tão grande que o que aconteceu? Ele conseguiu pagar o casamento. Só que aí ele começou a ver, mas para um casamento desse nível, eu não posso usar esta roupa. Fica muito pouco, tem que comprar uma roupa nova. Não posso usar essa porcelana que está muito simples, tem que comprar porcelanas melhores. Então, ou seja, é uma coisa que, por causa de um motivo, vai criando outras coisas. Então, chama-se de efeito de Diderot. Por exemplo, eu tenho uma festa para ir. Assim, eu vou num casamento. Então, eu preciso comprar um vestido, porque eu não tenho um vestido, é um casamento muito chique, eu vou comprar um vestido para ir para um casamento. Então, agora que eu comprei esse vestido, eu preciso comprar um sapato e uma bolsa que combine com esse vestido para eu poder ir na festa. E assim vai, sucessivamente. Então, esse é o efeito de Diderot, que uma ação gera outras ações. Então, o que foi feito? Foi criada essa maneira de empilhar hábitos em cima do efeito de Diderot, que é uma abertura de uma ação que cria a ação de outras, para a gente criar o nosso hábito. Então, uma ação ela desencadeia um comportamento seguinte. Eu achei isso absolutamente interessante. Diz que essa é uma das melhores maneiras de criar o hábito. Então, a maneira é o quê? Se identifica um hábito que você tem todos os dias e você coloca simplesmente um novo comportamento em cima. É isso que a gente tem que fazer. Me dá um instante que eu preciso desligar a música que começou a tocar aqui. Alexa, desligar a música. É muito engraçado, daqui a pouco vai tocar de novo. Mas tudo bem. Porque meu marido, quando está chegando em casa, ele botou um sistema que é doido, que liga a música aqui, para quando chegar em casa já ter música, vai entender. Coisas dele, que eu adoro a música. Mas vamos voltar aqui. Então, essa ideia chama-se de empilhar hábitos, que é baseado no efeito de Diderot, ou seja, você abre para você criar um novo hábito em cima de um hábito que você já tem. Por exemplo, se eu vou para fazer exercício, vamos continuar usando exemplos de exercitar todos os dias. Uma pausa novamente. Alexa, desligar música. Vamos lá. Então, se você quer criar um novo hábito, voltando aqui, usando o nosso exemplo que a gente está usando de fazer exercícios, de criar um hábito de fazer exercícios. Então, por exemplo, se eu vou fazer o horário que eu determinei de exercício, vamos dizer que seja quando eu saio do trabalho. Eu chego em casa e eu vou trocar de roupa para ir para fazer meu exercício. Então, o que você vai fazer? Você, quando chega em casa, todo dia, você tira os sapatos. Então, a ideia é o quê? Você chega em casa, é uma coisa que você faz todo dia, chega em casa e tira os sapatos. Então, você vai imediatamente, após tirar os sapatos, vestir a sua roupa do exercício físico. Então, você vai botar um novo hábito empilhado naquele que você faz sempre, ou seja, você vai sempre tirar o sapato. Então, você vai, na hora de tirar o sapato, que você já faz todo dia, troca de roupa. Então, a gente começa com hábitos pequenos. Então, a chave está associar o comportamento a alguma coisa que você já faz diariamente. Isso é muito interessante, que você vai criando. Então, e são pequenas coisas, como eu falei, como o efeito de Diderot, que
uma ação que vai chamando outras ações. Então, se eu botei a roupa para fazer o exercício físico, o que vai acontecer? Se eu coloquei, a próxima etapa eu vou sair e vou fazer exercício, porque eu já estou com a roupa. Vai ser muito mais fácil. Então, por exemplo, se eu quero criar um hábito, por exemplo, vamos lá, deixa eu dar o exemplo de meditar. E eu, todo dia de manhã, vou lá e tomo uma xícara de café. A primeira coisa que eu faço, então, eu vou nesse meu hábito todo dia de tomar uma xícara de café, o que eu vou fazer? Vou tomar a xícara de café e vou meditar durante um tempo X, logo em seguida. Então, você cria o hábito de fazer uma coisa uma nova ação em cima do que você já faz sempre. Então, em geral, essa questão de empilhar os hábitos permite a gente criar um conjunto de regras que orienta o nosso comportamento futuro, como eu falei, porque uma coisa gera a outra. Já era geração seguinte, mas a gente tem que focar numa ação de cada vez. E a gente tem sempre que pensar o quê? Quando e onde a gente vai encaixar esse hábito para a gente ter o maior êxito. Não adianta eu encaixar de uma maneira que mude o meu dia, senão não faz sentido. Que mude o meu dia ou que não seja simples de fazer. Por exemplo, vamos lá, eu quero, usando o exemplo que eu usei agora da meditação, eu quero fazer meditação, mas eu vou definir que é dentro de um horário que está com as crianças em casa, todo mundo correndo, aquela confusão de que vai sair para a escola. Não dá. Como é que eu vou criar esse hábito num momento que não é propício para esse hábito? Então, a gente também tem que ser versátil e ser inteligente na hora do horário que a gente vai botar para criar esse novo hábito. É importante isso. A gente tem que sempre pensar o melhor horário para que a gente realmente consiga ter sucesso na criação desse hábito. E são pequenas coisinhas que a gente faz que a gente vai conseguir criar um hábito. Então, funciona melhor quando a deixa é altamente específica e pode ser seguida imediatamente. Então, a gente tem que ser específico e claro para criar um novo hábito. Não esqueçam disso. Aí, a partir daí que a gente cria o hábito, a gente tem que tornar o hábito fácil. Tem que ser fácil, senão a gente não vai ter êxito na hora de criar o hábito. Certo? Então, a gente tem que fazer o hábito ser fácil de ser realizado. Senão, a gente não consegue. Então, uma das maneiras da gente criar o hábito seria o quê? Como eu primeiro falei, a gente tem que estar sempre em ação. A gente não pode esperar o momento certo, esperar o momento ideal. A gente vai criando ali pequenas ações no passo a passo para a criação desse hábito. A ação é que realmente vai produzir o resultado. A gente não pode esquecer que não adianta ficar planejando. Eu vou ficar planejando, eu vou fazer. O planejamento é importante, mas tem que estar junto, unido com a ação. Senão a gente não tem resultado. Como eu falei lá atrás, né? A gente falou foi na segunda aula sobre planejamento, mas quando a gente chegou na aula passada, na aula 3, que eu falei que era de execução, eu falei, agora a gente chegou no momento da prática. O planejamento só funciona se a gente coloca em prática. Então, a mesma coisa, um hábito, se a gente quer manter o hábito da gente planejar, de fazer tudo aquilo que a gente conversou até agora, a gente tem que planejar, mas a gente tem que agir, certo? Para a gente poder realmente estar ter resultado daquilo que a gente deseja, né? E quanto tempo demora, assim, para a gente criar um hábito? Depende. Existem teorias aí, tem livros que falam que são 21 dias a gente fazendo todos os 21 dias, né? O hábito, a gente cria o hábito. Mas depende, porque de repente, tem coisas que você vai fazer todo dia, tem coisas que você vai fazer uma vez por semana, tem coisas que você vai fazer uma vez por mês. Então, o importante, na verdade,
é número de repetições, quantas vezes a gente faz, que vai fazer com que a gente realmente crie o hábito. É importante a gente pensar nisso. A importância da repetição do hábito é que faz com que a gente realmente crie o hábito, o novo hábito na nossa rotina. É muito importante isso. É muito importante. Daí a gente conseguir realmente fazer as coisas no automático. Que aí é quando a gente realmente cria o hábito, que é uma curva, né? Você vai ali, você cria o hábito, empilhando o hábito em cima de uma ação, que é o que você faz todo dia, para já levar, como uma ação leva a outra, a gente vai na curva até que ela vira uma constante. Quando virou a constante, quer dizer que o hábito entrou no automático. Aí, quando entra no automático, esse é um hábito. Virou um hábito realmente. Você não precisa mais pensar nele. Você automaticamente age e faz. Correto? Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que repetir, a gente tem que praticar, praticar, praticar. A frequência é que faz a diferença. Não é o tempo, é a frequência, frequência, frequência. Você repete, repete, repete. Você pratica, 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 que é quando você cria o hábito. Então, aí existe uma lei que se fala, que é a lei do menor esforço. Que é muito interessante. Tem várias teorias que explicam isso, né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, para que a gente quer aquele hábito? A gente quer o resultado que aquele hábito proporciona a gente, usando o exemplo que eu estou falando direto, que é da praticar exercício físico. Você não quer praticar exercício físico, você quer o quê? Ter um corpo saudável, ter uma vida saudável, quer que você exercite o corpo para você ficar bem, para você envelhecer bem, conseguindo caminhar, conseguindo fazer tudo que você faz hoje. Então, o hábito é para isso. A gente quer o resultado que a gente vai ter lá na frente. É isso que a gente precisa pensar. Então, primeiro, a gente precisa tornar ele fácil. Como eu já falei, a gente torna o hábito fácil para o longo prazo realizar as coisas que compensam. Ok? Então, é mais fácil criar hábitos quando eles se encaixam no curso da nossa vida. Vou dar um exemplo que eu gosto, falando em cima, já uma coisa que eu sempre falo, falando sobre exercício físico, novamente. Eu sempre falo isso, as pessoas falam, qual academia que você vai? Eu falo, gente, eu sempre vou na academia mais perto da minha casa, porque assim eu não tenho desculpa para não ir, porque é longe, porque tem trânsito, porque N porquês. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, eu sempre falo isso. Então, se eu mudo de academia, normalmente. Porque eu gosto da academia perto de casa. Eu acho que a academia tem que estar entre o trabalho e a casa. Mas eu prefiro, assim, perto de casa. Porque eu não sou uma pessoa que gosta de tomar banho em academia, não gosto. Então, eu gosto de sair da academia e correr para casa para poder entrar no banho. Então, para mim, é importante estar perto de casa. Essa é a lei do menor esforço. Você não tem que criar uma coisa diferente. Eu vou sair, vou andar para um outro lado, que não é o meu caminho, para ir na academia. Aí eu vou ter 1000 desculpas para não ir. 1000 desculpas. Correto? Então, a gente tem que fazer com que seja fácil. Pense sempre na maneira de que seja fácil o seu hábito. Os negócios são uma busca sem fim para proporcionar o mesmo resultado de uma maneira mais fácil. Vamos dar um exemplo. As empresas de hoje em dia que têm essas startups, elas fazem sucesso por quê? Porque elas fazem com que a gente tenha acesso a coisas de modo mais fácil. Por exemplo, aqui que eu estava desligando aqui na Alexa a música que liga quando meu marido chega em casa. Ele foi buscar meu filho no futebol, agora ele chegou em casa, começa a tocar. Ele passa, e é engraçado que ele passa aqui, quando ele entra na rua aqui atrás, ela já pega ele
Aí a música toca, aí eu parei. Aí ele dá a volta, quando ele chega aqui na porta, começa a tocar de novo. Esse exemplo da música é muito interessante, porque hoje, né, no Spotify, por exemplo, né? Por que todo mundo tem Spotify? E por que ele ganha tanto? Ou Netflix? Vou usar o exemplo do Spotify. O Spotify, você antigamente, quando eu era criança, como é que era? Se você queria ter uma música em casa, você tinha que sair, ir numa loja, comprar não era nem CD, quando eu era criança, era um disco, tinha que comprar um disco, aí trazer para casa, para botar na vitrola para tocar. Então, para você ter as músicas em casa, dava mais trabalho. Hoje em dia, não. Você com o Spotify, pela Alexa, que você não precisa nem pensar, você fala para ela, fulana, eu não vou falar o nome, senão ela liga ali. Fulana, abre o aplicativo tal, coloca a música tal. Então, não precisa nem pensar. Eu só falar para ela, abre o aplicativo. Pronto, abre o Spotify e pronto, ela vai começar a tocar a música. E a lei do menor esforço. Todas essas startups são baseadas na lei do menor esforço. A Netflix, antigamente a gente tinha que ir até a locadora, ficar lá escolhendo filme, tinha que ver se a fita estava lá, se não estava, para você pegar a fita e levar para casa para assistir. Depois você ainda tinha que rebobinar a fita e devolver em X dias. Não me lembro quanto tempo você podia ficar com a fita em casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai na televisão, entra, escolhe, assiste, já vai para o próximo, vai para o próximo filme. Então, é a lei do menor esforço. Pense nisso, em termos de negócio. Deixa eu ver, eu anotei aqui, exatamente. Foi essa frase que eu falei agora, né? Os negócios são uma busca sem fim para proporcionar os mesmos resultados de uma maneira mais fácil. Então, você tem uma dica para as nossas empreendedoras. Se você sabe uma maneira de que você possa executar alguma coisa de uma maneira que a gente executa hoje, mas tem uma maneira mais fácil, lance isso. É um excelente negócio. Esses são os negócios hoje que estão bombando e que estão crescendo, ok? E voltando aqui para a nossa criação de hábito, a maior parte da batalha para criar hábitos melhores resume-se em encontrar formas de reduzir a resistência associada aos nossos bons hábitos. Então, como eu falei, para mim, a melhor academia é perto de casa. Porque de qualquer lugar que eu saia que eu vá, quando eu volto para casa, eu posso parar na academia. E mesmo se eu não vou sair para lugar nenhum, eu vou aqui na academia perto de casa e volto. Tomo meu banho e depois saio para fazer o que eu quiser. Então, é a lei do menor esforço, lembre disso. É mais fácil você criar o hábito assim, quando você não precisa se esforçar tanto. Você tem que ter menos esforço, que facilita a sua criação de hábito. Então, por exemplo, se você quer desenhar mais, você deixa as suas coisas de desenho já ali na mesa. Papel que você usa, que seja especial, os lápis, canetas que você use, já deixa à mão, para você não precisar... Ai, meu nariz está coçando. Para você não precisar ter que ainda pegar. Então, é a lei do menor esforço, já está na mão. Você quer fazer mais exercício? Olha lá, já deixa a sua bolsa com as coisas de ir para o ginásio pronto, já deixa a roupa separada, já deixa tudo pronto. Quer melhorar a sua alimentação? Já vai. Final de semana, já vai, pica legume, verdura, fruta, congela, já deixa tudo pronto, que durante a semana você só vai pegando as porções que você precisa e vai usando, que facilita. Né? Então, às vezes, né, é incrível como ações pequenas ajudam a gente a criar um novo hábito, ao mesmo tempo que ações pequenas são suficientes para impedir a gente de ter um comportamento que a gente deseja. É incrível isso. Eu li aqui, são muitos estudos com relação a isso. Então, essas pequenas ações que a gente faz ajudam a gente a criar o hábito e a tornar o hábito mais fácil.
e tornar o hábito mais fácil. A gente tem que fazer isso, criar o hábito mais fácil. E uma outra coisa que a gente tem, uma outra tática aqui que eu falo, que eu quis trazer hoje, é o quê? Como deixar de procrastinar. Então, existe uma regra de 2 minutos, que eu achei absolutamente interessante. Você tem que entender que os hábitos são pontos de acesso, não são destino. Como eu falei, para que eu quero fazer exercício todo dia? Eu preciso criar o hábito de fazer exercício todo dia. Eu, graças a Deus, já tenho. Mas o destino é o quê? Não é fazer isso todo dia. O destino é ter uma vida saudável, eu envelhecer de forma saudável, para eu não ficar mais velha, não ter dificuldade para andar, para me abaixar, de não me locomover, nada disso. E também ter uma aparência de um corpo mais saudável. Então, o hábito não é o destino, certo? Pensa nisso. Então, ou seja, se eu quero criar o hábito de ler todo dia antes de dormir, começa lendo uma página. Não precisa, eu não consigo ler antes de dormir, porque quando eu vou ler 1 hora. Não, para criar o hábito, use essa tática, como eu falei, né? Uso na regra dos 2 minutos. Leia por 2 minutos, pronto, e acabou. Eu vou para a academia e fico lá 5 minutos. Eu quero correr 5 quilômetros, eu não começo correndo 5 quilômetros. Primeira coisa que eu preciso é botar o sapato da corrida. Correto? Então, na verdade, quando a gente... É igual aquela história. Eu estou com uma preguiça de fazer exercício, hoje eu não vou. E se você insiste e põe a roupa e vai, depois você vai, quando você começa, você não consegue mais parar e faz tudo o que você desejava. Aí você, quando volta para casa, fala assim, gente, como é que eu não queria ir? Foi ainda bem que eu insisti, eu fui. A maioria das pessoas pensa isso, eu penso isso. Ainda bem que eu insisti, eu fui, foi tão bom, eu aguentei fazer tudo e não precisei, não deixei de fazer nada. Então, eu brinco falando, né, que com a preguiça, a gente não discute com a preguiça, porque a preguiça sempre vence. A preguiça sempre vence. Então, às vezes, quando eu estou com preguiça, alguma coisa, eu não discuto. Bateu o meu horário de ir fazer meu exercício, eu vou botar roupa e vou, mesmo que eu esteja com preguiça. Porque na hora que eu começo a fazer, a preguiça vai embora e fica tudo ótimo, e eu aguento fazer tudo. Então, pensa nisso, que essa é uma maneira interessante de você vencer a procrastinação. E, na verdade, quando você começa, você não vai fazer só 2 minutos, você vai conseguir fazer mais. Eu começo lendo uma página de um livro, mas, na verdade, quando você começa a ler, é tão interessante que você lê um pouco mais. Aí, no dia seguinte, você começa com 2 minutos também, mas vai ler um pouquinho mais. Se no outro dia você já está cansado, você vai ler só 2 minutos, você lê só 2 minutos. E assim vai, assim como a corrida. Se eu quero correr uma maratona, hoje eu quero correr uma maratona, eu não tenho como, eu não treino para maratona, então não tem como eu correr hoje uma maratona. Você começa como? Correndo pouco, distâncias menores, baseado nessa regra de 2 minutos. Eu vou começar correndo alguns minutos, eu vou começar caminhando, depois eu começo a correr e vou aumentando aos poucos a distância. E é assim que a gente vai criando o hábito. Eu não posso querer, digamos, eu sou uma pessoa que não corro nunca, qualquer pessoa que não corre nunca, querer num dia correr uma maratona, não vai conseguir. A gente tem que criar o hábito, preparar o corpo até que ele aguente fazer aquilo que a gente deseja. E é assim que isso é criar o hábito. A gente começa fazendo o mínimo para criar o hábito. Aí a gente vai fazendo o mínimo, mas esse mínimo daqui a pouco já você vê que você consegue fazer mais, vai fazendo mais, daqui a pouco você está com o hábito do jeito que você queria, criado, e fazendo na frequência que você planejou, que você desejou. É importante isso. A ideia de tornar o hábito mais fácil é exatamente essa questão do início do hábito. A gente começa devagarzinho e você vai criando a regularidade e cria o hábito. Então, um hábito novo, é importante, isso não pode parecer um desafio, como eu falei, eu não corro nunca,
e amanhã quero correr uma maratona. É um desafio praticamente impossível, né? Para quem não corre, correr de um dia para o outro a maratona. Não tem como. Mas se você, como eu falei, for treinando, vai aumentando aos poucos, vai aumentando sua resistência, você vai aguentando, vai chegar uma hora, se você fizer um treino orientado por um profissional e que vai te fazer aos poucos e aumentando, daqui a pouco, depois de um tempo X, você vai conseguir correr a sua maratona do seu hábito, seja ele qual for. Então, a gente tem que começar sempre da forma fácil. E a gente vai dificultando aos poucos, assim como você fazer uma musculação. Você não vai levantar para um exercício específico, sei lá qual, começar levantando 10 quilos. Não, você vai começar com um pezinho de 1, depois você vai passar para o de 2, depois você vai passar de 3, até chegar aos de 10. Aos pouquinhos você vai habituando, o músculo vai entendendo, ele vai aguentando e você vai melhorando e vai chegar até o peso que você deseja. Então, a criação do hábito é um processo e a gente não pode fazer com que ele seja difícil. Lembra disso, a gente tem que encaixar no horário mais propício, no momento propício do nosso dia, e a gente tem que fazer com que ele não seja um desafio. A gente tem que tornar o hábito, como o Jack Stripador, a gente corta ele por partes, começa com coisinhas pequenas e vai crescendo aos poucos até ter o hábito totalmente implantado. Então, começa por partes. É a maneira da gente não procrastinar. É fundamental. Então, essa regra dos 2 minutos é muito interessante. Eu gostei muito. Então, é absolutamente impactante isso na nossa vida. Então, a gente, quando começa um hábito, a gente tem que fazer isso. A gente não pode demorar, deve demorar no máximo 2 minutos para ser realizado. Então, quanto mais a gente fizer esse ritual de início de um processo, mais provável é que entre no estado de concentração profundo necessário para fazer coisas importantes. Então, antes da gente otimizar qualquer processo, a gente primeiro tem que estandarizar o processo, né? Não é possível melhorar um hábito que ele não existe. A gente tem que começar correndo um pouquinho e depois que a gente já corre um pouquinho, já está no standard desse hábito, né? Corre 1 quilômetro durante um tempo X, depois eu vou melhorando, eu vou aumentando a distância e vou diminuindo o tempo. E é isso que quer dizer isso. Então, é importante a gente estar pensando em todos esses detalhes quando a gente quer mudar a nossa vida e fazer uma boa gestão do tempo. Eu achei muito relevante e importante a gente falar essa questão do hábito, porque a gente falou sobre missão, como a gente define, como a gente cria o hábito de planejar, como a gente executa e como é que a gente faz isso, como é que a gente vai estar lá realmente fazendo tudo que tem que ser feito e manter. O manter é o mais difícil. Porque, às vezes, como eu falei, quando a gente deseja fazer uma coisa diferente, a gente, no início está animado, a gente vai e faz. Mas a gente não mantém. A manutenção é que é complicada. Porque tem pessoas que fazem tanto sucesso, por exemplo, na internet, nas redes sociais, porque elas estão sempre lá, sem altos e baixos. É um standard, as pessoas estão sempre lá, você está sempre vendo, a pessoa está sempre sendo vista. Então, ela faz sucesso porque ela está sempre presente e ela tem o hábito de estar lá mostrando coisas que o público dela gosta, que conectam, as pessoas que conectam com essas pessoas, e a pessoa está sempre lá. Quando ela vende alguma coisa, ela tem um público fiel e que parte desse público vai comprar. Porque essas pessoas têm o hábito de estar sempre presente na rede social, sempre puxando a nossa atenção. Lembra disso. Então, a manutenção de qualquer hábito é o segredo do nosso sucesso. Então, se a gente quer atingir, como a gente começou no primeiro dia de aula, aquela missão que nós definimos no primeiro dia de aula,
para a gente chegar naquela missão, a gente tem que criar o hábito de fazer aquilo tudo que a gente tem que fazer para chegar lá. Esse é o segredo do sucesso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui. Agora a gente vai começar os nossos 30 dias, que a gente já tem o nosso grupo do WhatsApp. Eu vou começar a mandar algumas atividades e eu espero que a gente curta bastante essas atividades aí nos próximos 30 dias. E depois a gente tem a nossa aula extra, que vai ser... eu vou marcar com a gente aqui, porque eu estou com ela pré-agendada para dia 5 de outubro. Mas eu acho que eu estarei viajando dia 5 de outubro. Não sei se eu vou conseguir cumprir esta data. Talvez eu não consiga, porque eu esteja viajando. Mas eu confirmo para vocês e eu aviso no nosso grupo, tá bom? Muito obrigada para vocês que assistiram tudo, estão até aqui. Eu confirmo a data, mas se for no dia 5 é na semana seguinte, não há problema algum, é logo, ou logo depois. Eu vou ver a data certa que eu volto. Eu acho que é no dia 6 que eu volto de viagem. Eu acredito que seja dia 6. Eu não queria fazer isso no mês de viagem, porque eu gosto de estar completamente focada e centrada aqui na gente. Porque se eu estiver no meio de uma viagem, eu vou estar distraída com outras coisas, não vou estar focada aqui 100%. Espero que vocês me perdoem. Mas eu digo, qual é a data? Mas talvez seja até na mesma semana, no máximo na semana seguinte, tá ok? Mas aí a gente vai se falando aqui no grupo e eu vou falando, postando as atividades para a gente fazendo. Tá certo? Muito obrigada, foi muito bom estar aqui. Foi muito bom ter essas atividades todas, ter essas aulas. Para mim foi uma experiência incrível. Eu espero que vocês também tenham curtido, tenham gostado. Eu continuo falando, se tiverem dúvidas, se tiverem questões, eu sei que os vídeos estão gravados aí, vocês podem assistir a qualquer tempo, quantas vezes quiserem. E em qualquer caso de dúvida, fala aqui comigo, mesmo que você assista o vídeo daqui a 2, 3, 4 meses, não há problema algum. Fala, Márcia, olha, eu só estou assistindo agora, mas agora que surgiu uma dúvida, ou agora eu fui reassistir o vídeo, eu fiquei com uma dúvida na questão X. Não tem problema, fala aqui comigo, a qualquer instante eu estou acessível para poder tirar as dúvidas, poder ajudar, se precisar de ajuda para qualquer coisa, para montar qualquer um daqueles exercícios, tá bom? E a gente vai, agora no nosso grupo vai ficar mais ativo, certo? Vai ficar mais ativo e a gente se fala ali no grupo, tá bom? Muito obrigada e até a nossa aula extra em outubro. Tchau, tchau!